Esperando aqui. Pronto, deu certo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver essa gravação. Eu me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos e Estágio do Nordeste. Hoje estamos concluindo a aula do nosso curso Programa 5S. Então, você que já assistiu às aulas iniciais, nós falamos sobre o SERI, ou senso de descarte, Seiton, organização, pegando a sigla de olho, 6, o limpeza, e hoje a gente vai focar esses dois últimos S, que é o Seiketsu, senso de higiene, também chamado de saúde, e Shichizuki, que é a ordem mantida ou a disciplina. Então vamos lá. Nós falamos que o programa 5S, principalmente em fábricas e indústrias, e isso também serve para qualquer outro tipo de empresa, quer seja do varejo, do serviço, turismo. O programa 5S ele tem duas etapas principais. As três primeiras palavras começadas com a letra S em japonês formam aqui, essas três palavras formam a primeira etapa, e a segunda etapa formada pelos dois últimos S, que é o Seiketsu e o Shichizuki. Então, você viu que assistiu às aulas passadas que os três primeiros sensos, ou as três primeiras palavras começadas com a letra S em japonês tem a ver com o jeito de trabalhar, com a organização do ambiente de trabalho. E essas duas que queremos ver hoje, elas têm que ver com a pessoa do colaborador. É um estímulo para que ele melhore também enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Então, nós vimos que é fundamental que haja os locais de aplicação do 5S, o antes e o depois, tá? Por quê? Porque você vai ver não só a diferença do antes e do depois, mas também esses lugares vão se tornar pontos de auditoria do programa. Recapitulando, os três primeiros é seria senso de utilidade, ter apenas o que é útil no ambiente de trabalho, extinguindo o que não é aquilo que não for necessário, aquilo que não for útil, deve ser descartado. Então, a partir do momento que você tem só no ambiente de trabalho aquilo que é útil, aí você vai organizar. E aí nós vimos aqui que cada coisa, após o uso, deve ter o seu lugar, um lugar para cada coisa, enfim, esse é o ponto principal do 5S, é pegar aqueles materiais que são úteis e necessários para o ambiente de trabalho e padronizar a organização, a arrumação deles. Então, dessa forma, nós acreditamos que, deixando o que é útil organizado, facilita a limpeza. E aqui é definido os pontos de inspeção dessa limpeza. Toda empresa tem a limpeza macro, tem até aquela equipe que faz a limpeza macro, mas todos podem participar na limpeza individual e na microempresa. Como nós abordamos isso nas primeiras aulas, eu quero só dar um item para a gente focar o hoje, que é o Seiketsu e o Shichizuki. Então, vamos para esse senso chamado Seiketsu. A tradução seria saúde ou asseio, mas para ficar a sigla de olho, nós vamos falar de higiene. Bom, isso tem a ver, como eu falei, o jeito de ser, com a saúde do colaborador. E o programa 5S, ele vem para tentar conscientizar as pessoas em 4 esferas. Todo ser humano, ele está sempre como que buscando um equilíbrio na sua saúde física, saúde mental, emocional e até mesmo no lado espiritual. Aquilo que transcende são valores da pessoa, o altruísmo, aquilo que causa bem, a interiorização do ser humano. Então, no aspecto da saúde física, sim, é falado para as pessoas, em termos de conscientização, dele buscar sempre uma alimentação saudável, a prática também de exercícios físicos e relaxamento, mas aqui tem muito a ver, nesse senso aqui, com a saúde física do colaborador, através da saúde do trabalho, o uso dos EPIs. Esses são aqueles equipamentos de proteção individual. Também há um cuidado com a saúde mental e emocional do colaborador, encorajando ele aqui a entender que o nosso cérebro é um músculo e ele pode e deve ser exercitado. Então, aconselhado que as pessoas estejam sempre afinando o instrumento, tendo o hábito de aprender coisas novas,
para que a sua mente esteja sempre ativa, bem como a saúde emocional, no sentido de saber trabalhar em grupo, saber trabalhar em equipe, e ser abordado os 5S, até mesmo o lado que vai além do que é falado assim, da moral, da ética, que são as questões de valores, interiormente. Quando falamos em saúde espiritual, não necessariamente estamos envolvendo religião, apesar de isso também ser colocado, a fé, que é algo muito individual e pessoal. Mas no ambiente de trabalho é encorajado aqui no momento da pessoa valorizar o hoje, até mesmo em muitos lugares se recorre aqui a práticas de meditação para que as pessoas se livrem da pressão, da ansiedade e, claro, aqueles que querem se interiorizar através de uma oração, de um livro que lhe traz paz, que lhe traz um momento, sentido da vida. Isso aqui é encorajado de uma maneira genérica enquanto programa. Então, como há muitos itens de lado pessoal, enquanto programa, focamos muito a questão da saúde. Este quarto senso refere-se ao estágio alcançado com a prática dos 3 sensos anteriores, acrescido de atos rotineiros de higiene, segurança do trabalho e saúde mental. Sequetos é traduzido também como asseio, saúde ou higiene, pois implica conservar o cuidado não só além da limpeza, mas envolve também alguns procedimentos. Por exemplo, na época da pandemia, as pessoas entenderam que limpeza é diferente de higiene. Sim, eu posso lavar minhas mãos e estar limpa, mas se eu quiser higienizá-las, eu precisava lavar as mãos com sabão ou colocar álcool em gel. Então, é uma questão de ter os famosos protocolos, rotinas. Então, em muitos lugares onde é os 5S, aconselha-se alguns hábitos ou algumas rotinas coletivas de lavar as mãos, de até mesmo como se a pessoa vem com algum tipo de enfermidade. Antes da pandemia, a cultura japonesa era muito comum as pessoas serem encorajadas a usarem máscaras, tudo aquilo que promove o bem-estar, a saúde do colaborador entra nesse senso aqui. Então, alguns itens práticos, equipamentos de proteção individuais, devem ser não só dados, mas cobrados com o uso adequado. E também encorajar a higiene pessoal, o asseio de todos. Principalmente, nós vamos ver que os 5S trabalham muito com a aparência do lugar e dos colaboradores. Então, esse senso, ele envolve as normas de segurança que todos conheçam. Os 3 primeiros S devem ser não só praticados, mas auditados. E existem indicadores e avisos que permitem ver a condição, o progresso dos 3 primeiros S e da harmonia do ambiente de trabalho com o aspecto de limpeza e com asseio, com higiene naquele ambiente de trabalho, certo? Então, isso aqui é um item que nós falamos no Seiketsu. Para que isso aconteça, tem que ter um senso de disciplina. Ordem aqui é no sentido de no nosso Brasil, na nossa bandeira tem ordem e progresso. Essa ordem aqui é no sentido de disciplina, de um cumprimento das leis, das normas estabelecidas. Então, não adianta nada o 5S ter só o lado belo da filosofia, se isso não é cobrado e exigido de todos os colaboradores. É essa palavra aqui, Shikizuki. É a última fase do programa 5S. Introdução aproximada, ela significa disciplina e representa que o que foi conquistado nas fases anteriores deve ser sustentado. A disciplina deve ser colocada pela empresa através de novas rotinas e normas. Deve ser cobrado o cumprimento de tais rotinas, de tais normas, de regras, desde a gerência até os trabalhadores no chão de fábrica. Se estas palavras aqui estiverem consolidadas e aplicadas, o ambiente de trabalho será impactado por uma cultura de disciplina, onde qualquer comportamento ou objeto fora do lugar é rapidamente notado e chamado a atenção. Então, o 5S envolve esse aspecto aí, do manual do colaborador,
regimento interno de, olha, nós implementamos algumas rotinas de organização, de limpeza, de higiene, e precisam que todos obedeçam e cumpram tais ordens. Aqui é o Shipizuki. Nesse item, a gerência, ela deve participar, ela deve apoiar e até mesmo introduzir a prática do 5S na sua sala, porque muitos gerentes, muitos líderes vão fazer as auditorias, às vezes dá até uma certificação interna para que seja garantido tudo que foi trabalhado. Se o gerente, se o líder não pratica o 5S no ambiente dele, como ele vai ter peso para cobrar no restante da fábrica? Então, isso aqui é em detalhe, implantação de uma rotina de forma a cobrar, principalmente os 3 primeiros S, desde a gerência, aí sim, até o item mais simples do chão da fábrica. E ter também as auditorias. Aí você tem um dia, um horário, às vezes esse horário todos sabem, às vezes essa semana haverá semana de auditoria dos 5S, mas vai ser, ninguém sabe o momento, de repente o auditor chega e vai verificar. Outra já explica, pessoal, a segunda semana do mês, vamos todos focar no 5S, porque em breve a auditoria interna passará e ele vai checar se estamos cumprindo tudo que foi estabelecido. A empresa deve fornecer todos os recursos necessários para a continuidade do programa, desde treinamentos até materiais de limpeza. O desenvolvimento e a atualização da comunicação interna também deve ser aplicado como uma rotina. Para ajudar na atualização da comunicação interna, estabeleça como padrão a data de validade para a comunicação. Algo como, olha, isso aqui, esse padrão deve permanecer até dia tal. E aí as pessoas sabem que o 5S, ele também tem um ciclo, mas é importante o senso de disciplina. Muitas vezes muda-se o padrão, mas todos têm que obedecer à norma. Na fase do Shipizuki, apresenta o novo padrão de limpeza através de fotos aplicadas em murais, de preferência na área de circulação do setor. Trabalha a padronização visual das advertências. Uma placa vermelha pode ser sinal de não faça isso. Uma amarela, atenção. Linha de diferentes cores no chão podem ser utilizadas para sinalizar riscos, etc. Isso faz parte também dessa tentativa desse S de trabalhar a cultura, a disciplina na empresa. Novos funcionários apresentar na integração a filosofia dos 5S como mesmo a tal filosofia aplicada no ambiente de trabalho dele. Incentiva a prática do Kaizen, que você já viu no curso passado, melhoria contínua entre os funcionários, e crie listas de tarefas para cada departamento e apresente tais listas em locais visíveis para que as pessoas saibam o padrão. E assim nós concluímos a noção do programa 5S. Primeira fase, os 3 primeiros S, e você trabalha as outras 2 fases para consolidar. Após aplicar um programa de 5S, o primeiro resultado perceptível é o aumento da moral e do orgulho dos trabalhadores por trabalhar um ambiente, no local de trabalho, limpo e organizado. Por este motivo, é importante incentivar a visita de familiares à empresa para reforçar esta moral. Algumas empresas possuem programas como Venha nos conhecer, Dia dos Familiares, aí todo mundo aplica o 5S para os familiares dizer, puxa, meu pai trabalha aqui, minha mãe trabalha aqui, olha que legal. Isso também é muito importante. Ao final da implantação do programa 5S, os ganhos para a organização serão menor desgaste em máquinas, aumento da produtividade, corte de custo, de desperdício, pois evita perda de tempo, materiais, peças, quebra de máquina, etc. Diminui expressivamente a caça por ferramentas perdidas, maior agilidade na transferência de materiais dentro da empresa, maior qualidade no processo produtivo e, principalmente, maior segurança e promoção do bem-estar, da saúde dos funcionários. Nós ficamos por aqui. Agradeço a você que vai ver a gravação, principalmente quem está comigo aqui ao vivo, e que Deus nos dê outra oportunidade para nós compartilharmos juntos algo sobre os nossos cursos que você está vendo. E esse aqui, o programa 5S, realmente é um curso muito interessante. Obrigado. E a gente vê na próxima oportunidade. Vou encerrar aqui a gravação. Vamos continuar com quem está conosco aqui ao vivo.